Vai, Letícia, você pode começar. Bom dia. E aí? Tá me ouvindo? Não, dá pra ouvir bem. Mas também ouve a gente ali. Assim, mas baixinho. Bom dia. É mesmo, não ouvi não. Assim que eu falo. Não, mas é só falar um. No caso, a gente ele pode fazer comentários altos, porque vai dar pra... Mas primeiro, quando for Por encontros formativos para estudantes, voluntários, pessoas interessadas na educação popular ou que já atuam nessa área. A gente faz esses encontros dentro e fora da região metropolitana do Rio de Janeiro. E hoje a gente está aqui no Instituto Casa Viva, que abriu as suas portas para receber a gente. Agradeço pela presença de vocês. Espero que esse encontro seja enriquecedor, que a gente consiga fazer uma troca bem bacana, para que a gente possa compartilhar as nossas experiências e também abrir oportunidade para vocês tirarem essas dúvidas. E hoje a gente está com um tema sobre introdução à acessibilidade básica para ambientes formais e não formais. Os nossos convidados de hoje são a Mariana e o Miguel. Então espero que a gente tenha uma manhã muito enriquecedora e um encontro muito formativo. E qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está à disposição de vocês. Obrigada. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui, né, Miguel? Sim. Eu sou Mariana. Eu sou uma mulher de 26 anos. Sou branca. Tenho cabelo na altura dos ombros, de cor preta, olhos castanhos escuros. Estou vestindo uma blusa preta com a sigla do nosso laboratório, uma calça verde e um tênis preto. Isso que eu acabei de fazer vai fazer parte da nossa formação. Então, se vocês estão com dúvida, a gente vai falar sobre isso um pouquinho depois. Eu faço parte do Laboratório de Inclusão e Diversidade da UERJ. Sou membro do laboratório e pesquisadora, né? Eu faço mestrado pelo Programa de Educação da UERJ, ao qual o LID está vinculado, né? Ao Instituto de Educação da UERJ. E eu queria explicar um pouquinho qual é o nosso trabalho lá na UERJ, que é o que a gente vai apresentar aqui hoje, né? O Laboratório de Inclusão e Diversidade, ele visa manter a permanência dos estudantes que entram nesses cursos com deficiência até a conclusão desse curso. E lá a gente tem várias ações para que essa permanência aconteça de forma plena. Desde formação de professores, desde acolhimento desses estudantes, adaptação de material. Enfim, a gente faz todo o acolhimento desses estudantes que têm o interesse, né, desse auxílio. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui nessa formação hoje, o que a gente faz de acordo com as deficiências, né, com os estudantes que a gente recebe hoje lá na UERJ, na pedagogia, né? A gente espera que no futuro o LID consiga atender, né, a UERJ toda, mas por enquanto a gente atende somente a pedagogia, porque a gente tem uma equipe pequena comparada ao tamanho da universidade toda, né? Mas o nosso desejo é que isso no futuro se expanda. E esses estudantes chegam pra gente tem uma parceria com a coordenação, né, da pedagogia. Chegam assim como vocês, né, que vão fazer o vestibular, que vão entrar na faculdade. E a gente sabe que hoje temos políticas, né, leis de ingresso, né, que é a política de cotas para esses estudantes, tanto em instituições federais como estadual, que é o caso da UERJ. A gente tem 2 leis para isso. Mas a gente não tem políticas que incentivam essa permanência. Porque quando a gente chega na universidade, e eu acho que muita gente vai se identificar aqui, não tem só a questão do ensino, né? A gente tem outras questões sociais que são muito fortes para todos nós, para além das pessoas com deficiência, que vão impactar nessa formação, né? É o dinheiro, é o transporte, é a alimentação, são muitas coisas. Então também a gente faz com que, para além dessas questões sociais, o estudante com deficiência tenha também uma plena participação nesse ensino, que às vezes acaba ficando um pouco defasada, porque a gente não tem nenhuma política de permanência, por exemplo, né, com foco em permanência desses estudantes. Então a gente tem uma parceria muito legal com os professores, né? Os professores
às vezes procuram a gente, eu tô com um estudante tal, com deficiência tal, não sei o que fazer. Então eles vão lá para o laboratório, a gente tem uma reunião, a gente tem uma conversa e a gente, né, troca um pouquinho. Esses estudantes também, né, a gente faz reuniões para entender como a gente pode ajudá-los, porque isso é uma coisa muito importante que a gente vai falar também mais um pouquinho à frente, de ouvir, né, esses estudantes e como a gente pode auxiliá-los e não sugerir o que eles, né, estão precisando. É importante que a gente escute o que de fato esses estudantes estão, né, precisando. E aí eu vou deixar o Miguel agora se apresentar e ele vai dar início aí ao nosso debate. É importante só dizer que a gente vai deixar no final um espaço para perguntas, eu acho que tanto para quem está no Instagram quanto para a galera que está aqui também, tá? Então fiquem à vontade, tá? E é com você, Miguel. Bom dia a todos e todas, me chamo Miguel, sou professor de Educação Física na Secretaria de Educação lá do município de Japeri e também sou mestrando em Educação na UERJ. Além disso, também sou uma pessoa com deficiência, então quando eu estiver fazendo a apresentação, eu também vou trazer algumas questões, não só da acessibilidade, mas também dessa minha vivência com essas questões, tanto na escola quanto no dia a dia. Além disso, eu sou uma pessoa branca, de cabelo castanho, tamanho curto, uso óculos, uso uma camisa preta com a logo do nosso laboratório, o LID, uma calça jeans e tênis branco. Bom, a gente começa falando sobre o mais básico de tudo, que é a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão. É uma lei que vem lá de 2015, é o principal marco dos direitos da pessoa com deficiência aqui no Brasil. Essa lei, ela vai considerar algumas pessoas com deficiência. Muitas vezes a gente acha que qualquer coisa pode ser considerada uma deficiência. E não. A lei é bem específica para quem é considerado pessoa com deficiência. Então a gente tem pessoas com um impedimento de longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade. Eu gosto muito dessa parte aqui, em interação com uma ou mais barreiras, porque ela tira a responsabilidade da pessoa com deficiência dessa falta de acessibilidade. Então, vamos pensar o seguinte. Por muitos anos, acharam que as pessoas com deficiência eram as principais culpadas por não conseguir acessar algum lugar. Hoje em dia, nós consideramos que a sociedade ela tem criado adaptações para que essa pessoa com deficiência ela possa ser inserida em algum contexto, seja ambientes formais de ensino ou ambientes não formais. E essa lei ela traz isso, dando essa importância à sociedade para incluir as pessoas com deficiência. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as barreiras também e as acessibilidades básicas. Mas para isso eu vou começar falando sobre a deficiência física. Dessas todas as deficiências que vamos trabalhar hoje, talvez a deficiência física seja a que tem mais diferença entre uma e outra. Existem vários tipos de deficiência física. Eu trouxe aqui algumas principais: a paralisia cerebral, amputação ou ausência de membro, o nanismo, a paraplegia, a tetraplegia, a monoparesia, e aí tem uma infinitude de deficiências que podem ser consideradas deficiências físicas. É muito importante a gente prestar atenção nos tipos da deficiência, porque para cada deficiência vai ter uma adaptação diferente. Então a pessoa ela tem a deficiência física, ok, ela tem vários tipos de deficiência física. Então para cada deficiência a gente tem que pensar em uma adaptação diferente. E isso só falando de deficiência física. Agora imagina quando falar de visual, auditiva, intelectual. Bom, por exemplo, a pessoa com nanismo, na casa dela, a casa provavelmente vai ter que ser adaptada para ela. Uma pessoa com amputação, se for de membro superior, ela vai ter uma adaptação X. Se ela tiver uma amputação de membro inferior, ela vai ter uma amputação Y. Isso depende de cada tipo de deficiência. Aqui tem algumas fotos. A primeira é de uma pessoa com PC, paralisia cerebral, e a de baixo de amputação de membro inferior.
E para cada tipo de deficiência vão ter adequações de material, adequações estruturais e também de deslocamento. Sobre a material, a gente tem que pensar muitas coisas referentes a isso. Por exemplo, a gente trouxe uma charge e fala assim: cumprir a lei de cotas, agora mostre a sua eficiência. Isso é bem bacana, essa charge, porque ela mostra o ambiente de trabalho. Eu, por exemplo, sou uma pessoa com deficiência. Eu já ingressei em empresas, fui para trabalhar lá, com a cota de pessoa com deficiência. Como fui recebido nessa empresa? A empresa ela era acessível para eu trabalhar? Não. Então, isso é coisa que acontece com muitas pessoas com deficiência. Sobre adequação material. Nós trouxemos algumas fotos de adequações que podem ser feitas para pessoas com deficiência. Há adequações que, se a gente vê, são até mais difíceis de serem feitas. Mas há coisas simples que podem ser realizadas até no ambiente escolar. Se você tem um aluno com uma paralisia cerebral, ou um filho, um parente, e ele tem uma dificuldade para escrever, há algumas adaptações que podem ser feitas para ele conseguir escrever. Uma pessoa com paralisia cerebral, por exemplo, dependendo do tipo, ela pode não conseguir segurar um lápis. E ela vai ter muita dificuldade para segurar aquele lápis. Por exemplo, esse passador ele é mais grosso, então eu consigo pegar ele assim tranquilamente. Um lápis, nós temos o quê? Aquele movimento de pinça, que a criança com o tempo vai aprendendo. A pessoa com um PC, ela às vezes não vai ter esse movimento de pinça. E ela não vai conseguir segurar esse lápis. Então olha o que nós podemos fazer. Usar um engrossador. Isso aqui pode comprar, tem lojas que vendem isso, mas você pode fazer com EVA. E outros materiais também, com papelão. São coisas que podem ser feitas para adaptar materiais para essa pessoa com deficiência poder escrever, poder estudar. E outra, a gente vê ali uma tesoura. Aquela tesoura também sofreu uma adaptação. Mas essas adaptações não são para só os ambientes escolares. Também podem ser feitas para o dia a dia daquela pessoa. Para ela segurar um garfo, para segurar uma faca, para segurar uma colher, para pentear o cabelo. São várias adaptações que nós podemos fazer para essas pessoas estarem incluídas na sociedade. Aqui tem outra também. E aqui nós vamos ver algumas adequações estruturais. Falamos muito sobre rampas, né? Ah, se não tiver rampa, não é acessível. Nem sempre. Aí eu trago o caso da UERJ. A UERJ ela tem muita rampa, muita rampa. Hoje, a minha pesquisa do mestrado, eu converso com essas pessoas com deficiência e eles contam a história de vida delas na UERJ, a trajetória acadêmica. E um ponto muito engraçado na pesquisa é que eles comentam, principalmente pessoas com deficiência física, que a rampa da UERJ não é acessível. E aí você para pensar, nossa, mas é uma rampa. Mas é uma rampa que não atende às especificidades da pessoa com deficiência. Ela está fora ali da regrinha que tem. Ela é muito íngreme e muitos pontos dela são bem escorregadios. Sim. Então, se ela estiver molhada por algum motivo, ou até mesmo suja, com terra, aquela pessoa com deficiência ela pode escorregar, ela pode cair. Uma pessoa na cadeira de rodas, muitas vezes não vai conseguir subir aquela rampa sozinha. Ela vai precisar pedir ajuda. E aí a gente trata muito da questão da autonomia. Querendo ou não, nós, pessoas com deficiência, a gente não quer pedir ajuda a todo tempo. A gente conhece as nossas limitações. Mas a todo tempo, pedir ajuda para alguém é muito chato. Isso mostra que a pessoa não tem autonomia, que a pessoa ela não consegue fazer algo. E para a pessoa, acho que para qualquer pessoa, isso é muito ruim. Imagina se hoje você sofre um acidente, tem que usar uma bota, usar um gesso, e aí todo momento você tem que ir no banheiro, pede ajuda a alguém. Você vai ter que ir para algum lugar, pede ajuda para alguém. É uma situação muitas vezes constrangedora, até com os nossos parentes, familiares, pessoas mais próximas. Imagina você ter que pedir constantemente ajuda a um estranho. A gente não conhece quem é aquela pessoa. Se você estiver na rua, a gente conhece o Rio de Janeiro, né? Imagina toda a situação que uma pessoa com deficiência ela pode passar só para ela transitar em certos locais. E aí, temos a escada, que a gente sabe que muitas vezes não é acessível. E aqui tem um exemplo bem bacana de rampa
acessível e uma rampa que dispensa comentários. Que é ruim pra todo mundo, né, Para Miguel? todo mundo, não só para a pessoa na cadeira de rodas, tá? E aqui a gente também entra na questão do deslocamento. Por quê? A acessibilidade, ela não só está ligada à questão estrutural, mas quando a gente pensa no deslocamento da pessoa com deficiência de um ponto a outro. A pessoa com deficiência, muitas vezes, antes de sair de casa, ela tem que ver previsão do tempo, para saber se vai chover ou não, tem que ver a rota que ela vai fazer, inclusive o Google, ele disponibiliza rotas acessíveis, não sei se vocês sabem, quando o Google Maps, você vai botar no Google Maps, você consegue selecionar nas configurações rotas acessíveis. Às vezes é um caminho muito mais longo, né? Porque a gente sabe que nem todo lugar é acessível para pessoas com deficiência. Mas por que essa questão é importante? A gente vê a foto de um ônibus. Quem aqui já deu sinal para o motorista de ônibus e ele passou direto? Já Acho aconteceu que com todo mundo. Eu acho que hoje em dia não acontece tanto. Pelo menos comigo não acontece mais. Comigo aconteceu recentemente. Eu acho que os motoristas estão ensinando melhor, né? Mas acontecia muito comigo. A situação, o motorista via eu com a perna mecânica, que eu uso uma perna mecânica, passava direto. A pessoa na cadeira de rodas é muito pior. Por quê? Ele vai ter que usar esse mecanismo aqui. Ele vai ter que parar o ônibus, ele vai ter que descer, vai ter que ligar o elevador. E nisso, os passageiros dentro do ônibus estão o quê? Reclamando com o motorista. Porque eles têm hora, como se aquela pessoa na cadeira de rodas, ela não tivesse hora para trabalhar, não tivesse hora para o médico, não tivesse hora para nada. E aí muitos motoristas, sabendo às vezes que o ônibus não tem a manutenção adequada, o elevador não está funcionando, ou simplesmente porque não quer parar, ele passa direto e deixa a pessoa com a cadeira de roda no ponto de ônibus, esperando o próximo ônibus. E isso, pessoal, é mais comum do que vocês imaginam. É muito comum esse elevador não funcionar. Você for nas redes sociais, você vê repórter, vira e mexe, você vai ver alguma pessoa com deficiência reclamando sobre esse tipo de situação. Isso é uma coisa, infelizmente, tão comum. A gente sabe que, por exemplo, estações de trem. Quantas estações de trem vocês conhecem que têm acessibilidade? As estações de trem muitas vezes são inacessíveis para pessoas com deficiência. Elas têm escada e quando tem rampa, são rampas hiperígnemes, igual aquela rampa lá que a gente viu. Tem um americano que ele não é um skatista, né? Ele desce aquela mega rampa no skate de cadeira de rodas. Aí eu sempre brinco que essas rampas é para aquele rapaz, porque ele é do esporte radical. E não para pessoas que usam a cadeira de roda comum, né? Ele usa um capacete, ele usa toda uma estrutura para aquilo. E aí outra questão muito importante é a questão da chuva. Por exemplo, eu uso uma perna mecânica. Eu tenho dificuldade de locomoção em algumas situações. Quando está chovendo, eu tenho muito mais dificuldades para isso. Por quê? Se eu tiver com um tênis que ele não tiver uma aderência, ok. Se eu for descer uma rampa, que a gente pensa que muitas vezes é acessível, eu posso escorregar e cair. A rampa da UERJ. A rampa da UERJ eu vou... Molhada. Exatamente. Inclusive, tem momentos que eu prefiro descer uma escada do que uma rampa, porque eu me sinto mais seguro para descer a escada do que a rampa se ela estiver molhada. Então, são pequenos detalhes. E aí, uma pessoa com cadeira de roda, como ela usa a cadeira de roda? Ela pega, ela senta e ela manuseia ali a roda com as mãos dela. Quando a gente está andando, segurando um guarda-chuva, a gente fica com quantas mãos livres? Uma só. Como ele vai manusear aquela cadeira de rodas com uma mão? E aí outra questão, as ruas molhadas, sujas, muitas vezes com fezes, urinas de animais também, ou lixo, a cadeira de roda passa ali por cima e vocês acham que aquela roda não suja? Ela suja também. Além disso, a pessoa está pegando chuva a todo momento, que ela não consegue segurar o guarda-chuva e tocar a cadeira de roda sozinha. E aí volta aquela questão, ela vai precisar de quê? A ajuda de alguém. E aí se perde a autonomia dessa pessoa com deficiência. Temos um aluno na UERJ que ele não vai às aulas quando está chovendo. E os professores sabem disso. Olha, o fulano, ele não vai conseguir na sua aula quando tiver em dias de chuva, porque ele não consegue chegar aqui na UERJ. Muitas vezes o professor vai lá, vou dar falta, né? Faltou, e enfim, é uma questão para ser considerada, né? Nesse caso. E a gente não pensa nisso, a gente não para pensar nessas limitações.
Uma coisa tão simples que é sair num dia de chuva, para ele é muito difícil. E aí a gente entra também na questão da deficiência auditiva e surdez. Se eu já deixar essas imagens aqui aparentes. Quando a gente pensa em surdez é uma deficiência auditiva, mas existe uma comunidade surda. Então, muitas vezes, a pessoa com surdez, ela nem se considera uma pessoa com deficiência. Elas se consideram que é posso dizer, uma outra... Uma comunidade uma à parte, outra comunidade. Né? Eles têm... Sim. Isso foi uma coisa bem interessante quando uma das nossas colegas foi fazer a pesquisa dela com estudantes surdos da UERJ. Ela estava perguntando, né, sobre estudantes com deficiência. Ela estava procurando, né? É. E aí no cartaz que ela fez, participe da minha pesquisa, Estudantes né? com Estudantes com deficiência. E aí ela não encontrou ninguém surdo. Não encontrou. E aí quando ela foi para a qualificação, a senhora, né, que estava arguindo lá na qualificação dela, comentou: poxa, logicamente você não vai encontrar esses estudantes, porque eles não se consideram pessoas com deficiência. Eles se consideram surdos. E no cartaz deveria estar, você que é uma pessoa surda, né, participe da minha pesquisa. Sim. Então, uma comunidade tem até uma cultura, Sim, né? tem uma cultura surda, própria. né? E aí, quando a gente pensa também nessas pessoas, a gente tem que pensar no intérprete, para interpretar aquela língua dela. Até porque se você for para outro país, você vai ter que aprender o quê? O idioma daquela pessoa. Se um estrangeiro aqui fazer uma palestra, todo mundo, vamos dizer, um americano, todo mundo aqui sabe inglês, vai precisar de quê? De um intérprete. Qual é a primeira língua da pessoa surda? Não é a língua portuguesa. É a Libras. Libras. Por isso que também é importante ter esse intérprete. Para ela estar ali aprendendo também. Inclusive a gente tem uma lei, não vou me Sim. recordar agora o ano e o número da lei, que define a Libras como, né, a segunda língua do Brasil, que reconhece a Libras como uma língua oficial, né, do nosso país. Isso é muito importante para essa comunidade, enfim, para todos nós também, né? E aí quando a gente também fala sobre adequação ambiental, é muito importante a gente pensar como esse professor, como vocês, como colegas possível de pessoas surdas, vão conseguir se comunicar com essa pessoa. Imagina a seguinte situação: você não ouve, eu estou falando com você. Há pessoas surdas que conseguem ler os lábios, mas se eu virar de costa, você vai ter uma dificuldade maior. Você não vai conseguir ler o que eu estou falando. Inclusive, se eu virar de costa, a minha voz fica até mais baixa para vocês ouvirem. Se essa pessoa ela usa um aparelho auditivo também, ela também vai ter essa dificuldade. Então são questões que muitas vezes nós não pensamos, mas dificulta a participação dessa pessoa com deficiência. E aí também temos questões sobre legendagens, que eu vou passar agora, que são essas legendas que nós vemos em aplicativos, Conseguem sites. ver daí? Dá para ler? Não, mas só para ilustrar. Legal. Então, alguns aplicativos como o CapCut, que ele consegue colocar essas legendas de forma automática. Você vai ter que ali mexer, né, se tiver alguma palavra errada, mas o YouTube também faz essa tradução instantânea. O que é importante pontuar é que nem sempre a legendagem vai ser a melhor solução para isso. Por quê? A pessoa com deficiência auditiva, uma pessoa com surdez, ela tem como língua oficial a Libras. Então, muitas vezes, essa pessoa com deficiência auditiva, essa pessoa surda, ela não tem uma proficiência tão boa no idioma português. Ou nem foi alfabetizada em português. Ela nem foi alfabetizada. Isso é possível. Mas também, da mesma forma, quando a gente tem uma pessoa que é surda, também pode ter sido alfabetizada em português, que às vezes a gente acha que é impossível, não, que essa pessoa não pode ser alfabetizada em português. Não, gente, isso é possível, sim. E também usa Libras. É quando ela consegue fazer essa questão da leitura labial, consegue usar um recurso como legenda. Agora, quando essa pessoa não é alfabetizada em português, né, a pessoa que é surda, a gente tem que usar o intérprete de Libras, né, que é a língua que ela aprendeu. E aí a gente vê agora sobre isso. Aqui temos uma foto de uma colega nossa que ela está fazendo esse pequeno quadro que é a janela de Libras. Alguém já viu na TV, algum programa, no YouTube, algum filme, essa janela?
ela vai estar fazendo a tradução simultânea para algum vídeo, alguma fala, para essa pessoa surda ela conseguir entender o que está sendo transmitido. Seria bom até ter uma legenda e a janela, né? Mas que a gente vê que nem sempre tem um e nem sempre tem um outro. Inclusive, há pessoas surdas que preferem ir no cinema e assistir um filme legendado, porque tem a legenda para ela estar lendo. E aí, só rapidinho, Miguel, só para acrescentar uma coisa, desculpa. A gente botou essas medidas aqui. No final, a gente vai fazer uma divulgação de um livro que a gente, né, lançou recentemente, o laboratório lançou, com algumas as especificações dessas acessibilidades básicas que a gente está falando. Por que 60 por 40 ou 50 por 50? Aqui, se eu não me engano, acho que está 60 por 40. Quando a gente vê aquele intérpretezinho lá no vídeo, na televisão, no cantinho, a gente acha, pô, caraca, acessibilidade, ó, tá show. Mas você imagina, né? Quando a gente vai ver um filme legendado, às vezes a gente não tem um pouco de dificuldade, porque a gente tem que olhar a cena, ler a legenda, olhar a cena, ler a legenda. A mesma coisa acontece com aquele intérprete que tá aqui, ó, pequenininho. A pessoa tem que olhar para o intérprete, olhar para o conteúdo, olhar para o intérprete. Então, o ideal aqui é que seja na televisão lá, quando a gente vê uma propaganda, algo do tipo que tem um intérprete, o conteúdo esteja passando aqui e o intérprete do lado, que fica mais confortável para ele fazer, né, essa leitura. E por que a gente traz isso? Porque quando a gente vai fazer a acessibilidade dos nossos vídeos, das nossas redes sociais, das nossas aulas, né, para quem pretende aí ser professor ou enfim, a gente pensar nisso também, né? Se tem a possibilidade de botar o intérprete, vamos pensar nessa possibilidade de botar o conteúdo 50 por 50 ou 60 por 40, né? E aí aqui 60 é o conteúdo, tá? E 40 é o intérprete e 50-50 da tela, tá? Que a gente está falando. E aí é importante a gente pensar, né, nessas questões. E para além do pensar, tô em dúvida. Vou procurar uma pessoa surda para perguntar. Assim tá legal para você? Não, não tá legal. Eu prefiro de uma outra forma. Ou, não, assim tá legal. Né? A gente precisa sempre dessa aprovação, né, Miguel? E aí eu vou tentar não te interromper mais. Não tem problema. Essa questão que ela falou, a gente até trouxe um slide lá no final que eu vou comentar sobre isso, sobre essa questão de perguntar à pessoa com deficiência. Lembra que eu falei que quando está em dia chuvoso, às vezes eu prefiro descer uma escada do que descer uma rampa. Então, a pessoa com deficiência, ela muitas vezes sabe o que é melhor para ela. Muitas vezes não, ela sempre sabe o que é melhor para ela. Claro que, né, em algumas situações, você pode oferecer ajuda, você pode oferecer outras alternativas que às vezes ela desconhece. Bom, outra questão importante que veio da época da pandemia são as máscaras. Eu tive uma participante nessa minha pesquisa que ela tinha deficiência auditiva, ela usava um aparelho auditivo e ela tinha professores que durante a pandemia, na volta, né, nesse período pandêmico, tinham professores que usavam máscara e, logicamente, eles deveriam usar máscara. Só que para ela era muito difícil, porque ela fazia a leitura labial. E aí, qual é a sugestão, né? Se não me engano, na época o LID ofereceu máscaras transparentes para esses professores. Essa máscara transparente, ela possibilita essa pessoa surda a conseguir compreender o que esse professor, ou colega, ou amigo está falando quando ela consegue ler os lábios. É basicamente isso. Isso foi muito importante na época da pandemia. Hoje em dia as pessoas não usam tantas máscaras como na época, mas sempre dá preferência a máscaras transparentes. E aí a gente entra num assunto que está muito está sendo muito falado nesse momento, que é o TEA, né, o transtorno do espectro autista. E aí a gente traz algumas ideias de como levar, né, tratar melhor essa pessoa com deficiência, essa pessoa com TEA na sociedade. A gente traz a questão da comunicação simples e direta. Então, tem essa charge sobre a figura de linguagem, como o que falar, como falar. E eu vou contar até uma história bem engraçada de um professor lá da escola. E é assim essa charge. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem uma, só tem um boi. Mas ele está inteiro.
Então, assim, são figuras de linguagem, muitas vezes a pessoa com TEA, ela não entende. Lá no colégio que eu trabalho, eu tenho um amigo que é professor, e ele é uma pessoa com TEA. E olha que engraçado, uma vez nós estávamos comentando, né, aquela fofoca pedagógica sobre uma situação que ocorreu, onde alunos estavam colando em uma prova. E a gente conversando, e eu soltei a seguinte pérola. Poxa, quem nunca colou na prova que atire a primeira pedra? Ele simplesmente, quando a gente estava andando, pegou uma pedra do chão e tacou a pedra. Porque ele é muito literal, gente. Ele é muito literal. Então, olha que situação, né? São situações que pode até causar algum constrangimento para essa pessoa por essa questão de ela ser muito literal. Então, é muito importante que a gente evite esse tipo de figura de linguagem. Lá na pesquisa também teve estudantes com TEA que comentaram sobre isso, da dificuldade que tinham em fazer provas com figura de linguagem, com ironia. Com essas charges. Com essas charges, né? Principalmente estudantes da área de letras. Então eles pegavam aqueles textos, essas charges cheias de ironia, e eles tinham dificuldade para responder. E muitas vezes erravam a questão, porque não entendiam. E o professor parece que não entende que esses estudantes têm dificuldade, né? Teve situações, né, que não posso falar que está gravando. Já vai. Bom, sobre a organização. Deixa eu dar uma passadinha aqui. Esse aqui ainda é sobre a comunicação simples e direta, tá? O exemplo que você deu. Isso aqui é um exemplo sobre uma prova. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, praticamente. Só que está numa linguagem mais direta para aquela pessoa com TEA, tá? Fica mais fácil. Tem aquele clássico, né? Completar os espaços e a gente dá uma tabela, né? Um quadro com todas as palavras. E aí isso pode trazer uma dificuldade na hora dele se organizar e nessa comunicação. Isso não quer dizer que o aluno não saiba o conteúdo. Às vezes foi só a forma que a gente apresentou essa prova para ele, né? Então isso para ele às vezes pode parecer uma coisa mais poluída, uma coisa mais difícil para ele poder preencher aqui. E aqui a gente já vê, ó, a mesma frase, só que ao invés de ter uma coluna com 10 palavras, a gente coloca aqui com 2. Então ele vai ter que optar entre essas duas, né? Qual é a que está correta. E aqui a mesma coisa. Que isso vai auxiliar nesse negócio da comunicação direta que a gente está falando, nessa questão até da organização. E isso não significa que a prova é mais fácil. É o mesmo conteúdo. Ela só está mais acessível para essa pessoa com TEA conseguir fazer a prova. E aí é bom e interessante pontuar que isso aqui é coisa simples, tá, pessoal? Simplificou a prova, botou nos quadrados a letra bastão também. O espaçamento entre uma questão e outra. Isso facilita a visualização dessa pessoa para ela responder a questão, facilita para a organização dela na prova. É tanta coisa que vai auxiliar esse estudante que ele não vai ter dificuldade nenhuma. Outra questão é sobre a organização. É muito importante que a pessoa com TEA ou uma pessoa com TDAH, ela consiga se planejar, ela consiga se organizar. Para isso, tem sugestões como um roteiro de estudos, fazer um quadro. Inclusive, a gente vai ver isso lá na frente com pessoas com deficiência intelectual também. Ter essa organização para ele ter um trabalho mais eficaz. Quer falar alguma coisa? Na verdade, a gente trouxe um exemplo aqui de uma questão de vestibular, né? E aí, né, pra gente que atua nos pré-vestibulares, né, para vocês que estão no pré-vestibular, a gente fala muito do professor, né? Porque o professor, como é que ele vai ajudar? Mas às vezes você que estuda com uma pessoa com TEA, você pode auxiliar ele se ele precisar de alguma questão, sugerir alguma coisa, ou se ele tiver pedir alguma ajuda, você tá ali, ó, disposto para ajudar ele, né? Então isso na verdade é para todo mundo, né? Por isso a gente acabou até falando, por isso que a palestra ela é voltada para ambientes de ensino, né, formais ou não formais, porque tudo que a gente está falando aqui pode ser aplicado dentro do pré-vestibular, ou fora, ou, né, nos ambientes, por exemplo, um museu, né, que é um ambiente que é não formal. A gente vai no museu, aprende, mas é um ambiente não formal ali, não caracterizado de escola, né? E aí, enfim, eu trouxe o exemplo aqui do pré-vestibular, porque estamos, né, dando a palestra para um pré-vestibular. E a ideia é que o Enem, por exemplo, né? A gente sabe que a prova do Enem é texto em cada questão.
textos gigantescos, né? Então, como é que a gente pode orientar, por exemplo, esse meu aluno com TEA quando ele for fazer o Enem, né? Olha, de repente, você vai primeiro ler a questão para você entender o que está sendo pedido, grifa com a sua caneta, qual é a ideia do primeiro texto, qual é a ideia do segundo texto, né? São estratégias que a gente pode pensar junto com esse aluno para quando ele for fazer a prova, né? Auxiliar ele, né? Para fazer uma prova melhor, enfim. Uma coisa também que a gente conversou quando a gente chegou, que eu acho legal falar, é que geralmente, tanto o vestibular da UERJ ou o vestibular do Enem, que hoje aqui no Rio acho que são os principais, né, para a universidade pública, no edital tem, né, essas questões de adaptação de prova, às vezes dão mais tempo para pessoa com TDAH ou pessoa com TEA. Quando tem deficiência visual, eles disponibilizam, às vezes, um ledor de prova, né, que é uma pessoa que fica ali lendo a prova para essa pessoa, né, para ela conseguir fazer a prova. Às vezes, deficiência física, colocam numa sala que é no primeiro andar, porque a gente sabe que tem colégios que não tem acessibilidade para subir, enfim. Então, são questões para a gente procurar também nesses editais. Surgiu uma dúvida agora que existem esses mecanismos que você pode recorrer, né, ao vestibular para solicitar a partir da sua questão, mas eu não vejo, pelo menos, né, o INEP, o MEC, ou a própria UERJ, eu não sei, tá? Quem acompanhar mais de educação eles não fazem, tipo, você que tem algum tipo de deficiência ou algo do tipo, você tem o direito de pedir isso aqui. Sim. Eu não vejo as páginas. É uma coisa meio escondida, né? Que se você não ler o edital, você nunca vai saber disso. Exato, exato. Exatamente. E mesmo que às vezes, né, a gente não é uma questão que a gente está muito de frente, né, Miguel? Porque a gente está inserido no ensino superior, né, na universidade. Mas é uma coisa que faz parte, né? Mas assim, às vezes se tem também a oportunidade, é meio capenga, sabe? Ou, a gente vai conseguir uma sala para você. Às vezes a pessoa chega lá, para subir a sala tem 2 lances de escada. Ou então, não, a gente não fez. Porque essa orientação é uma coisa que a gente conversa muito também, né? Que falta essa comunicação também entre os setores, né? Da pessoa que está lá no dia aplicando a prova, da pessoa que faz o edital, da pessoa que faz a divulgação da rede social. Falta essa comunicação, essa formação, esse interesse. E o interesse também de buscar essas pessoas, né? Qual é o melhor meio, de repente, da gente fazer essa comunicação? É só pelo edital? Não, são pessoas jovens, né, que fazem o vestibular. Então, qual é hoje o meio mais legal para a gente fazer essa comunicação? Vamos tentar as redes sociais, inclusive, né? Os editais muitas vezes não são adaptados. Então, por exemplo, uma pessoa cega, ela não tem acesso ao edital. Entendeu? Então, são situações que essas pessoas podem passar e elas nem vão saber que tem esse direito. E muitas vezes, quando elas requerem esse direito, quando chega no local, não tem. Isso acontece, tá? Enem, o vestibular da UERJ eu não sei, mas Enem acontece. Vira e mexe, você vê na TV algum caso de um estudante que pediu o direito de um ledor, de uma sala acessível, e chegou no local e não foi oferecido. Ou às vezes não tem ledor suficiente para a quantidade de aluno que fez esse recurso, né? São situações que acontecem sim. Deixa eu ver. E aí essa questão até que a gente já comentou na prova do vestibular da UERJ, do Enem, que são os tempos das atividades. Uma pessoa com TEA, talvez ela leve um tempo maior para cumprir determinadas questões da prova. Então é muito importante estender esse tempo para que ela possa fazer essa prova. O Enem tem isso, o vestibular da UERJ também tem. Eu acho que é até mais fácil do que arranjar um ledor. Então eu desconheço casos de estudantes que não tiveram essa oportunidade se eles requereram no edital. Ou às vezes também a gente precisa ser uma atividade que tem muitos elementos, né? Muitos estímulos, né? Às vezes a gente não vai poder ficar muito tempo nessa atividade com ele, porque isso para ele pode ser muita coisa, né? De uma vez. Não estou conseguindo lembrar de um exemplo aqui concreto, mas dependendo, ou se por exemplo uma atividade que não está talvez adaptada para ele, né? Com uma carga de leitura muito grande, por exemplo. Ele tem que ler, tem que se comunicar, são vários estímulos sensoriais. Inclusive a gente já pode até
falar sobre essa questão da adequação ambiental. Então, a pessoa com TEA, ela muitas vezes tem uma hipo ou hipersensibilidade a diversos estímulos. Isso pode prejudicar ela também no momento que ela estiver estudando. Se tiver muitos estímulos sonoros, muitos estímulos visuais, ou até o toque, né? Aquela pessoa ela pode sentir essa dificuldade e ter uma sobrecarga de estímulos e que eles chamam de shutdown, né? Que ela se desliga daquele momento e daquele local que ela está ambientada. Então é importante a gente também se adequar, se atentar para a adequação ambiental para esse estudante. Eu tive uma aluna no passado, que ela era uma aluna com TEA, nível 3 de suporte, e ela tinha hipersensibilidade praticamente a tudo. E um belo dia a sala estava sem ventilador, com uma turma muito grande, muita gente, não é falando, né, que adolescente grita, gritando. Então para ela estava um estímulo muito grande, muito grande. E aí a luz da sala começou a piscar e sair faísca. Então ela se desregulou, era uma aluna não verbal, e ela sendo não verbal, qual a melhor forma dela se comunicar? O que ela consegue fazer? Às vezes era se gritar, se jogar, se bater. Então ela começou a fazer isso. Eu pedi, né, para retirarem ela da sala, para ela se autorregular, porque estava um ambiente insalubre para ela. Então são situações que podem acontecer com esse estudante ou com essa pessoa em qualquer lugar, sendo um ambiente formal ou informal de ensino, como por exemplo no museu. Isso pode acontecer no museu, dependendo do tipo de exposição que está ocorrendo e aquela pessoa está ali vivenciando. Outra questão muito importante, né, é a interação dessa pessoa com TEA. Quando falamos de pessoas com TEA, geralmente nós falamos que aquela pessoa mais retraída, né, é o senso comum, né, mas isso, gente, não tem nada a ver. Claro que vão ter pessoas assim, mas é um espectro. Cada pessoa é particular, tá? Então é muito importante, quando a pessoa ela tem essa dificuldade de interação, que a gente promova e a gente incentive que ela consiga ter essa questão social também e ela possa se comunicar, interagir com outras pessoas, para que ela tenha uma inclusão também nessa sociedade. Eu tinha um aluno, né? Eu sou professora de educação física também, assim como o Miguel, acabei esquecendo de falar. E atuo na educação básica, né, também. E eu tinha um aluno que eu dava aula de futsal, e aí ele não podia me ver. Não podia me ver, que ele me abraçava. Tia, não sei o quê. E ele não tinha nada que soltava ele de mim. Nada. Até que eu cheguei pra ele e falei assim, João, olha só. Quando você quiser dar um abraço na tia, você pergunta. Porque às vezes também a gente fica assim, não vou falar nada, né? Não vou deixar ele. E às vezes você passa por uma situação de desconforto ou que te atrapalha de alguma forma porque você não quer falar com ele. Então eu falei com ele, João, quando você quiser abraçar a tia, você pergunta, né? Não precisa ficar abraçando toda hora a tia, né? E aí é totalmente o inverso do que a gente acha, porque a pessoa, né, com TEA não gosta de abraçar, não gosta de interagir, não gosta... São só senso comum que a gente acaba criando em torno, né, dessas pessoas. É óbvio que a gente tem casos, sim, de pessoas, né, que evitam até às vezes o contato visual. A gente tem esses casos, mas como o Miguel falou, é um espectro, é uma coisa que remete, essa palavra remete a uma coisa muito diversa, né? Então às vezes a gente tem uma pessoa que tem autismo que é de um jeito, outra que é de outro, outra, né? Então a particularidade do ser humano. E essa questão da interação, toda vez que eu vou falar, eu lembro do João, que sempre tem alguns alunos que marcam a gente. Bom, e aí a gente entra na deficiência intelectual. É bom a gente pontuar uma questão que muitas vezes tem também um senso comum que pessoas com TEA têm deficiência intelectual. Isso não é uma verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa ela pode ter TEA e pode também ter uma deficiência intelectual? Pode, mas não quer dizer que toda pessoa com TEA tem uma deficiência intelectual. Ou que TEA é um tipo de deficiência intelectual. Inclusive é um transtorno, né? Ela é considerada uma deficiência por lei, mas não é uma deficiência, tá? O TEA. E outra questão também é a paralisia cerebral. Muitas pessoas acham que pessoas com PC são pessoas com deficiência intelectual e não são.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma deficiência Que física. fala que é a paralisia cerebral, e aí pensa, logo, se é uma paralisia do cérebro, essa pessoa ela tem uma deficiência intelectual. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? E aí, muito importante, assim como uma pessoa com autismo tem essa linguagem, essa comunicação simples e direta, também tem a questão da organização, e aí a gente trouxe uma organização dos horários desse estudante, também de descrição de trabalho ou prova, qual é a disciplina, a data, para ele se organizar e ter uma vivência rapidinho melhor. daqui, Claro, já? porque essa é com ela. Como eu falei, né, lá no laboratório, a gente atende esses estudantes que chegam da pedagogia. E uma coisa que eu acabei esquecendo de falar é que alguns, mesmo no ensino superior, precisam de um mediador. Mas não é aquele mediador da educação básica, que ele vai chegar lá, vai sentar do lado dele na aula e vai ficar igual a gente vê na escola. Não, né? Aqui a gente faz um trabalho diferente porque a gente a gente faz essa mediação visando essa independência, né, desses estudantes. Então a gente não acompanha eles em aula, mas tem alguns que, olha, eu preciso de um apoio, de uma mediação, então a gente coloca os nossos bolsistas ou a gente para os estudantes que precisam dessa intervenção um pouquinho mais, né, direta. E aí eu atendo, né, atendi um estudante com deficiência intelectual que estava na pedagogia da UERJ. E assim, ele tinha muita dificuldade de organização, muita dificuldade de organização. Então a primeira coisa que eu fiz, eu trouxe aqui de exemplo exatamente o que eu fiz com ele. Tá? E a gente pode usar de exemplo pro TEA também. Foi simplesmente, gente, com ele, né, eu fui perguntando o que estava funcionando, o que não estava. Eu sugeri primeiro uma cor para cada situação. E aí ele entendia. Vermelho, que é a cor do laboratório, né? Nosso logo que estava no início lá, mais pra frente tem, é vermelha. Então eu botei vermelho no dia que ele ia pro laboratório para conversar com a gente, pra gente fazer essa reunião de orientação. O estágio era cor verde, né? Então eu fiz todas essas questões que ele falou, ó, pra mim tá funcionando. Ele botou lá na casa dele e ele também tinha um que ele levava na mochila, que isso trazia uma organização pra ele. É uma coisa simples, gente. Eu fiz isso aqui no Word, no Excel. A gente faz assim, muito fácil. E é muito comum ver alunos com TEA e DI que eles têm uma dificuldade na organização. Eu não sei se você chegou a fazer isso com esse estudante, mas, por exemplo, na escola, apesar de eu ser professor de educação física, a gente acaba dando aula teórica, né? Então, eu tinha um aluno que o caderno dele era totalmente desorganizado. Eu sentei com ele e falei, não, vamos organizar primeiramente seu caderno. Minha matéria não pode estar junto da matéria de inglês e no outro dia estar junto com matemática. Exato. Cada matéria, Então eu peguei o caderno dele, sentei com ele e a gente organizou junto aquele caderno. São coisas simples que ajudam muito o desempenho desse estudante, dessa pessoa com deficiência. E aí, com esse estudante, né, essa questão da organização, eu também percebi que ele tinha uma dificuldade de organização no tempo ali. Né? Tal dia eu tenho um trabalho, mas aí semana que vem é prova de qual matéria. Eu fiz uma planilha para ele botar a descrição do trabalho ou prova, né? Então, trabalho que eu tenho que fazer isso, né? Uma apresentação, um slide, né? De qual disciplina é aquele trabalho, a data que vai ser apresentado o trabalho ou que vai ser feita a prova, e se ele já fez ou não. Ah, fez, ele dava lá um check, né? Dava um ok. Então são coisas muito simples que a gente pode fazer, né? E eu costumo dizer que assim, a inclusão a gente pensa que é uma coisa, ai meu Deus, eu tenho que comprar um equipamento caro, eu tenho que buscar uma coisa muito tecnológica. Não, é um universo de possibilidades, né? E vai, obviamente, do mais básico para o mais, né, avançado, e dentro disso a gente tem que explorar com as coisas que a gente tem muitas vezes. Parei, pode ir. E aí também a gente entra na questão da deficiência visual, sobre a questão da audiodescrição, que é muito importante. A gente vê em muitos lugares a questão da audiodescrição. Inclusive o que a gente fez aqui foi uma audiodescrição, que tu vai ensinar hoje? Vou falar para vocês hoje. Tu vê a audiodescrição, que é muito importante para essas pessoas com deficiência visual. Logicamente, essas pessoas elas não enxergam, então você precisa descrever o ambiente, o local. Lá no LEAD a gente faz um trabalho muito bacana, que é adaptar o material de estudo dessas pessoas com deficiência visual. Muitas vezes o PDF que os professores enviam, eles não são adaptados,
Então tem imagens, muitas vezes são aqueles PDFs, sabe, escaneados. E o leitor, o programa que esses estudantes usam no celular, no computador, não consegue reconhecer imagens. Ele não consegue ler essas imagens. Então a gente adapta esse texto, essa imagem para texto, para que esse estudante possa ter o material dele. E aí quando a gente pega uma questão, por exemplo, assim, que tem uma imagem, o que a gente faz com esse estudante? Faz uma audiodescrição dessa imagem. Eu trouxe aqui uma imagem complexa de química. Acho que é química isso, e gente. É difícil. Eu não faço ideia. Esse é outro problema, porque às vezes tem um ledor para fazer a leitura da prova para esse estudante, mas o ledor ele não tem conhecimento sobre aquilo. Então, como eu descreveria isso aqui? Eu não sei, gente. Eu não sei descrever aquilo ali. Eu nem sei do que se fala. Então, isso é outro ponto importante. E aí, mais pra frente, a gente vai ver um negócio bem bacana, que depois a gente conta pra vocês sobre essa audiodescrição. A gente não detém todo o conhecimento, mas tem algo que tem muito conhecimento, dá pra auxiliar a gente. A carinha desesperada. Não, fiquem desesperados. A gente vai falar sobre isso. E aí, esses aqui também são os materiais concretos, para que essa pessoa ela possa tocar. Se eu estiver dando uma aula de basquete, vamos dizer que eu dei uma aula de vôlei numa semana, na outra semana eu dei aula de basquete. A bola de vôlei é uma coisa, a bola de basquete é outra. Eu posso falar para o estudante, olha, a bola de vôlei é azul e amarela, ela é assim assado. A de basquete é diferente, ela tem umas bolinhas, ela tem uma textura diferente. Eu posso falar, ele vai entender, vai. Mas é muito diferente se ele tocar naquela bola. Ele toca, sente, vê o tamanho, a espessura. Então são coisas que podem ser feitas. Então trouxemos aqui algumas ideias para esse estudante. Ideias complexas, que muitas vezes vai precisar de uma impressora 3D, gastar um material muito caro. Mas ideias simples. Isso aqui são tampinhas de garrafa. Não é tampinha de garrafa? Acho que é. Eu acho que tampinhas de garrafa que fez o mapa do Brasil para esse estudante conseguir saber diferenciar. A questão da ambientação também é muito importante. Levar essa pessoa até um local, explicar para ela, para que ela tenha autonomia. Sempre é priorizar a autonomia dessa pessoa com deficiência. A pessoa cega, ela consegue se locomover nos locais. Claro, ela precisa aprender como a gente aprende. A gente não aprende que para sair no banheiro tem que virar aqui a porta. Virou à direita, segue reto, depois vira à direita. Para ela a mesma coisa. E ter alguém ambientando, levando ela até o local, ensinando, também pontuando quando tem uma escada ou não, também é muito importante. E aqui tem outra charge. E uma coisa que é bem engraçada disso aqui é uma lixeira, mas isso me lembra muito um orelhão também. Há um rapaz influenciador que ele é cego. O Instagram dele, se não me engano, é Histórias de Cego. Vocês pesquisem lá, tem no YouTube também. E aí ele conta que o terror da pessoa cega são os orelhões. Por quê? Ele tá com a bengala e ele tá batendo, né? Quando ele chega no orelhão, a bengala bate lá no pé do orelhão. Só que o orelhão, ele pra frente, bem né? pra frente. Então quando ele bateu a bengala lá, ele continuou, opa, tem aqui, mas bate de rosto no orelhão. Então são coisas que acontecem com eles. E aí eu lembrei disso quando eu vi essa charge da lixeira. Mas aqui é uma coisa importante de se falar, Miguel, porque a charge diz, né, avise quando for embora. São regrinhas que, né, quando a gente está com a pessoa cega, pra gente ter, né, e aí a pessoa cega tá virada pro lixo, que lembrou o orelhão aí pro Miguel, né, com um passarinho cantando, e ele diz, adorei essa música que você tá assobiando, amigo. Só como ela se chama? Sendo que a pessoa foi embora. Saiu. Então avise quando você vai sair. É uma coisa simples, gente. Né? Avise quando tá chegando, avisa quando tá saindo. Se você chegar e você não avisar, a pessoa não sabe. E quando você sair, ela também não vai saber. Quando a gente tá, né, guiando uma pessoa com deficiência visual, a gente vai descer uma escada agora, Avisar que é o que essa sempre. charge diz. Ok. Porque por mais que ela tenha percebido na bengala, é legal a gente fazer. Isso é um recurso da audiodescrição. Dá um pulo aí. Que a audiodescrição, ela serve não só para o Instagram, para a gente fazer lá o post acessível ou o vídeo. Não, ela serve também quando a gente está guiando, por exemplo, uma pessoa com deficiência. Isso de você falar que tem uma escada é uma forma de você audiodescrever o que tem ali naquele ambiente. E muito que o Miguel falou sobre essa ambientação, quando a gente chega com uma pessoa cega, né? Por exemplo, hoje, se a gente tivesse um estudante cego aqui, uma pessoa cega que viesse assistir a nossa palestra,
a gente ia ter que mostrar para ela o diâmetro da sala, passear com ela por entre as paredes, ó, é uma sala, tem mais ou menos uma medida tal, tem X cadeiras espalhadas, as pessoas vão sentar de frente para cá, a apresentação vai ser realizada aqui, né? Eu fazer minha auto-audiodescrição, o Miguel fazer a auto-audiodescrição dele, se é uma pessoa que não conhece a gente, por exemplo. Lá no laboratório, a gente tem uma pesquisadora também, uma colaboradora que é cega, que assim, é super amiga da gente, já tá super batida. Então a gente nem faz mais a nossa auto-audiodescrição pra ela, porque ela sabe, né? Seria muito chato, imagina, toda hora. Toda vez, Beth, então, eu tô... a blusa tal, eu sou assim, né? Fica chato. Mas a primeira vez que eu conheci, eu fiz a minha auto-audiodescrição pra ela, falei na época quantos anos eu tinha, que eu era mais novinha, né? Ela até pediu pra tocar no meu cabelo, pra sentir qual era a textura do meu cabelo, qual era o formato do meu rosto, ela tateou pra saber o tamanho do meu nariz, porque isso lá no imaginário dela, lá, a Mariana, eu acho que ela é mais ou menos assim, ó, né? Quando eu faço minha auto-audiodescrição e ela faz, né, esse reconhecimento, ajuda, né? Ela gravar. A Mariana é aquela que tem um cabelo preto, liso, né? O Miguel é aquele que tem um cabelo curto, que usa óculos, que tem um nariz um pouco fino, né? Então, são coisas que fazem lembrar. Outra questão importante, se a gente tivesse de microfone aqui, é ambientar aonde nós estamos. Então, o estudante cego, a pessoa que está assistindo a palestra, está sentada aqui na primeira fileira. Se eu tiver de microfone, o som sai da onde? Das caixas de som. Então, vamos dizer que a caixa de som está ali, ó. Ele vai olhar, vai virar para onde? Para lá. Pra onde sai Se o eu som. estiver lá, ele vai estar olhando para lá e eu vou estar aqui. Então é importante a gente tira o microfone, fala onde está para a pessoa, para ela se localizar aonde o palestrante está naquele momento da palestra, tá? E se mudar de local, faça a mesma coisa. O tempo da atividade também é muito importante, assim como nas outras deficiências. E aqui também tem a questão do contraste do fundo da letra. Nós temos Isso aqui no manual, caso para quem não é cego, né? Para quem tem baixa visão, tá? O contraste também é muito importante, tem que correr um pouquinho do horário. E aí, a gente tem um manual que uma estudante fez durante o mestrado dela, muito bacana. Está disponível na internet, né? Nesse livro, saiu lá também, essa né? dissertação que gerou essa livro, publicação que a gente trouxe hoje para vocês. É muito bacana, tá? E aí isso vocês podem ver melhor lá. E também a fonte ampliada. Isso é muito importante, tá, pessoal? A pessoa que ela tem uma deficiência visual, se tiver aquela fonte muito pequenininha, ela também, uma pessoa com baixa visão, ela vai ter dificuldade. Então é importante ampliar. E da preferência, claro, a preferência é sempre do estudante com deficiência. Mas o que a gente estuda e a gente sabe que as melhores fontes são aquelas sem serifa. Então fontes serifadas, elas trazem uma dificuldade maior. Então sempre optar por fontes sem serifa, tá? Serifa é um termo técnico para uma fonte que é muito cheia de desenho. Sabe? Tipo aquelas fontes de lettering. Aí tem um que tracinho, uma ondinha. Né? O importante é a gente usar sempre, que eu trouxe alguns exemplos, mas vai de cada um, né? De usar fontes mais retilíneas, né? Mais retas. Se esse estudante ele já tem uma autonomia, você pode perguntar para ele, poxa, qual fonte você gosta de usar? Qual fonte você gosta de ler? Qual tamanho? Então são coisas que pode ser perguntado também. E agora? A gente chegou no grande momento. Agora. Bom, tudo isso que a gente falou até agora, né? Como eu já havia dito, a gente faz, né? São ações do laboratório, né, de acordo com as especificidades dos estudantes que a gente recebe. E a gente compartilha com vocês, porque com certeza a gente espera que isso contribua para quando você, na sua prática laboral, tem acesso com uma pessoa com deficiência, te auxilie. Mas também para quando você for ajudar um cego a atravessar a rua, né, ou no seu dia a dia. Porque a inclusão, a acessibilidade, ela está no nosso dia a dia. Essas pessoas estão em todos os lugares. Elas estão participando de vários lugares da nossa sociedade. Então, cabe a gente ter essa atitude de auxiliar essas pessoas. Porque senão a gente nega essa participação. E é o que a gente não quer, né? A gente quer que essas pessoas cada vez mais participem. E você sabe o que é audiodescrição?
vamos ver. Miguel, bota o vídeo aí pra mim. Eu vou rodar um videozinho. Claro. A gente consegue botar áudio aqui? Sabe? Que eu testei a primeira vez e eu acho que não saiu o áudio. Senão a gente vai... Eu fazendo audiodescrição pra vocês. E vocês vão aprendendo. Esse é um vídeo, né, que eu trouxe, que eu acho que ele ilustra, assim, o impacto do que uma audiodescrição faz, não só da pessoa cega, mas de, às vezes, outras pessoas, né, de muitas pessoas. Esse é um vídeo que tá com acessibilidade de audiodescrição, legenda e dublagem, né, porque a gente sabe que a dublagem facilita para todo mundo, mas faltou o intérprete, tá? Então vamos assistir. Posso? Pode. Das cúpulas de uma ampla galeria de arte, vitrais filtram a luz do dia. Uma mulher loura de óculos escuros entra no local com um menino. Ele tropeça, olha para o pé. Mãe, meu cadarço. Você mesmo pode amarrar. Ele segura a bengala da mãe. Ela baixa-se. Dá uma laçada e outra volta. Ele vê uma senhora e um menino tirando fotos. Entendeu? Eu não queria dar aqui. James, eu quero que escolha uma obra de arte que você goste e descreva para mim. A arte é maravilhosa e eu quero apreciar com você. Pode ser? O menino é louro. Tem aproximadamente 7 anos. Usa óculos e gorro. A mãe se levanta e os dois caminham de mãos dadas. Passam perto de uma escultura de mulher com longos cabelos, de esculturas de mármore. Em um grande quadro de moldura dourada, um soldado está com a espada para cima. Os dois param em frente à obra. O menino observa boquiaberto. Uau! Olha o que você está vendo. Ele leva a mãe a campanha em frente ao quadro. Aqui, tá bom. O menino chega bem perto da obra e observa atentamente. Um soldado com chapéu alto toca uma corneta. Ele está montado em um cavalo branco. Mais soldados estão em volta dele com espadas em punho. O menino vira-se para a mãe. Estamos entrando em uma guerra aterrorizante. Capacetes de cavaleiros estão na grama esmagados. Após uma manobra da cavalaria, soldados com uniformes vermelhos sangue montam em uma estratégia de ataque. Alguns tocam cornetas militares, outros dão um grito de guerra. Espadas prateadas se erguem sobre suas cabeças. Os olhos do animal estão arregalados e ferozes. Seus músculos e veias pulsam. O comandante monta no cavalo. Seu rosto mostra heroísmo, mas em seus olhos ainda há medo, porque na primeira linha sobreviver não é garantido. A mãe e várias pessoas atrás dela aplaudem o menino com entusiasmo. Ele tira seu gorro e faz uma reverência para o público. A mãe se levanta e abre os braços. Tão orgulhosa de você. Ele corre até ela. Os dois se abraçam carinhosamente. Uma senhora sorridente pede. Você pode descrever aquele ali? Ele sorri, balançando a cabeça positivamente. O menino caminha de mãos dadas com a mãe para o outro lado do salão. As pessoas seguem os dois. Param em frente a outro quadro. Letreiro. A inclusão torna o mundo mais vibrante. Sobre fundo preto sobem os créditos. WandaVision. E aí, gente? Muito legal, né? Eu amo esse vídeo, eu nunca me canso. Todas as formações que a gente faz, a gente sempre passa esse vídeo e eu não me canso. Repararam na audiodescrição do vídeo, né? É por aí que a gente tá, é onde a gente quer chegar. E por que eu gosto tanto desse vídeo? É um vídeo que toca a gente, né? Que a gente se sente... Mas para além disso... Passando? Eu vou deixar aqui. É um vídeo que remete, né, a importância da audiodescrição no museu, né, para a mãe desse menino, o quanto foi importante, porque nesse caso, né, a gente pressupõe que o museu não tinha acessibilidade nenhuma. E aí o menininho fala, pô, eu não queria estar aqui, porque eu tô vendo todo mundo se divertindo, todo mundo... E por que você me trouxe aqui? Eu não vou me divertir. Você não vai ver, você não vai... Como é que... E aí a mãe fala, você vai audiodescrever um quadro para mim então. E vocês reparam que no final tem um monte de gente em volta aplaudindo. E é nesse ponto que a gente quer chegar. A acessibilidade, a inclusão, ela às vezes é feita para um tipo de deficiência. Como a audiodescrição a gente pensa, pessoa com deficiência visual, pessoa cega, né?
Mas isso às vezes pode atingir outras deficiências, né? Uma pessoa que com baixa visão, por exemplo, né? Que às vezes não consegue captar alguns detalhes. Ou uma pessoa sem deficiência. Gente, eu sou uma pessoa muito distraída. Eu mexi aqui no microfone, eu acho que tá de boa, né? Eu sou uma pessoa muito distraída, como eu acabei de demonstrar. E, assim, às vezes algumas coisas passam por mim, eu não presto atenção num quadro rico de detalhes como aquele, por exemplo. E aí não seria legal alguém fazendo uma audiodescrição, é uma audiodescrição até muito teatralizada, ele fala com uma empolgação, com umas características, assim, né? E não seria legal eu ali que não prestei atenção de repente, pô, caraca, o cavalo tá com um olhar vibrante, eu não tinha reparado nisso. Não seria legal? Então, às vezes uma acessibilidade é pensada para um tipo de deficiência, mas ela pode atingir a gente. Foi o que o Miguel falou da rampa, às vezes. Vocês acham que a rampa da UERJ, a gente tá cismando de falar dessa rampa, né, Miguel? Às vezes a rampa da UERJ, ela não é acessível para pessoa com deficiência física. Mas vocês acham que quando eu tô com um sapato lá que é liso, que não é tão aderente, eu não escorrego nessa rampa? Escorrego sim. Escorrego, porque é um chão muito liso, é difícil. Então, a acessibilidade, ela é para pessoa com deficiência, mas ela, na maioria das vezes, pode beneficiar outras deficiências ou a gente mesmo, tá? E aí, só a nível de conceito, né, eu trouxe o conceito da Perdigão, de 2017, que a audiodescrição é uma modalidade de tradução audiovisual acessível que permite o acesso à informação, à comunicação, à educação, ao lazer, à cultura, através da tradução das imagens em palavras. Grava isso. A audiodescrição é a tradução das imagens em palavras. É isso que você precisa saber. E aí a gente traz aqui um conceito mais denso, né, mas que é super simples de entender. Que a audiodescrição ela pode ser dinâmica ou estática. E aí, como a própria palavra diz, vocês já devem saber a diferença. Né? A audiodescrição dinâmica são para aqueles elementos dinâmicos. Vídeo, filme, né? Coisas que, entre aspas, né, no senso comum, se mexem. Né? Vídeo, filme, enfim, estou tentando... teatro. Teatro está acontecendo ali, a cena, então a gente tem audiodescrição simultânea do que está acontecendo ali. Cinema, né, que é o vídeo, enfim. E essa audiodescrição, ela precisa de um roteiro, de uma narração e de uma edição, né, se for o caso de um vídeo, né, essa edição ela precisa acontecer. E aí só a nível também, né, para vocês saberem, ela é inserida nos silêncios entre os diálogos, descrevendo as ações dos personagens, dos cenários, das emoções, cores e detalhes que vão permitir que a pessoa com deficiência visual usufrua do filme, do programa de televisão, é outro exemplo, palestras e etc. Eu não sei se vocês têm acesso a Netflix, né, streaming, né? A gente tem observado um movimento até bem legal de alguns filmes terem, não são todos, que seria o ideal, terem audiodescrição. Então, um dia, quando vocês estiverem lá, bota na audiodescrição para vocês verem, né? É um exercício bem legal. E se não tiver no YouTube, procura um filme, né? Uma vez a gente botou um exemplo de Rei Leão, acho que Rei Leão tem lá, né? E numa formação que a gente fez, a gente deu esse exemplo do Rei Leão, e é só o áudio, não tem o vídeo. E as pessoas ficaram, mas não tem o vídeo, né? Porque justamente foi pensado para a pessoa com deficiência visual, que ela vai escutar lá as falas e a audiodescrição, né? Mas seria legal se tivesse o vídeo também, para a gente também, né, poder acompanhar. E vocês repararam nesse vídeo que eu mostrei, que ele tem uns cortes assim de silêncio entre uma fala e outra, grande? Vocês conseguiram observar isso? Quando a gente vai produzir um vídeo, quando a gente vai fazer um vídeo para o Instagram, seja lá o que for, um vídeo para mostrar em aula ou enfim, a gente tem que pensar nisso, porque são nesses silêncios entre uma fala e outra é que ele está fazendo a audiodescrição. Nesse vídeo tem um exemplo ali, quando o menininho fala, a mãe fala assim, vai ali descrever o quadro para mim. Ele faz uma passagem assim pelo museu, mostra as obras de arte e ele está audiodescrevendo o que está acontecendo. Descreveu as características do menino, que é o personagem central do vídeo. Será que tinha necessidade de audiodescrever todas aquelas pessoas que estavam batendo palma? Não, né? Ele só audiodescreveu que tinham pessoas atrás batendo palma. Por quê? O personagem central desse vídeo é o menino, não é?
Então, a gente vai ver isso mais pra frente. E eu vou botar um exemplo de audiodescrição dinâmica bem legal. Só um... Alguém pode desligar a luz só pra ficar um pouquinho melhor? Eu acho que vai ter que abrir separado. Lá no pendrive. É, vai no pendrive. Gente, eu quero saber o quanto na hora a gente tá apertado. A porcaria aqui tem a minha idade, né, Dora? Dora caminha pensando. Eu acho que abriu separado. Vai voltar. 20 minutos. Idade, né? A porcaria aqui tem a minha idade, né, Dora? Dora caminha pensando. Amiga está mexendo em uma televisão antiga. Dá pra aumentar um pouquinho? A imagem. Coloca sobre a mesa as cartas que escreveu. Som. Vai você de novo, né, Dora? Ó, quero deixar bem claro que eu sou contra isso, viu? Agora, vai. Pega aí. Dora abre um dos envelopes. Ele faz o mesmo e apanha o papel manuscrito. Vi seu anúncio nos classificados de amor e realmente a sua descrição foi a única que me agradou. Esse desgraçado me fez escrever essa carta para 10 mulheres diferentes. Sou alto, Dora sinaliza que ele é baixo. tenho olhos castanhos, cabelos lisos Dora indica que o cabelo é crespo. e instrução superior. Dizem que sou bonito. O mundo é feio de Dora. Não, e instrução Miguel, pode superior, pausar, não porque o faz resto do nem vídeo é... Deixa. Vocês viram a importância da audiodescrição nessa pequena cena que a gente viu? Se não tem audiodescrição falando que ela sinalizou que ele é baixo, ou que falou do cabelo, ou que... Essa pessoa ia achar que ela estava concordando, ou ia escutar ela fazendo... E por que ela fez isso, né? Então, eu gosto desse exemplo por causa disso, porque confirma pra gente que é muito importante, né? Ah, não, eu que tô passando. Foi? E a audiodescrição estática, que é a tradução de fotografias, pinturas, desenhos, quadrinhos, gráficos em palavras. Entre aspas, tudo que está parado, né? Imagem, um quadrinho, uma imagem que está um texto, uma obra de arte no museu, né? E aí eu trouxe aqui um exemplo, pode falar. É isso mesmo, eu ia perguntar como é que a gente adapta isso pro Instagram, porque na legenda tem um limite de caracteres, né? Então, às vezes você tem essa tua informação na legenda, mas você bate no limite ali também de descrever a imagem. Então, Sim, sim. Hoje o Instagram, ele tem um recurso chamado... Texto alternativo. Que, basicamente, a pessoa cega que vai acessar o Instagram, ela usa um leitor de tela. Como é que funciona esse leitor de tela? Né? É um recurso de acessibilidade para o telefone. Ele está lá no Instagram e ele vem lendo elemento por elemento. Então, supondo que a gente está aqui no feed, tá? Um exemplo. Tem aqui o arroba da pessoa, a imagem, depois a legenda. Essa é a ordem do Instagram, né? Ele vai ler primeiro, sei lá, correndo pelo autismo, que é aqui o Instagram. Aí, o texto alternativo, né, o nome? Texto alternativo, quando o leitor passar em cima da imagem, ele vai fazer a leitura desse texto ali, onde está a imagem. Deu para entender mais ou menos a ideia, assim? Porque se não tivesse texto alternativo, o que acontece? Quando passar o leitor, onde Pela tem imagem, imagem, vai falar imagem. É basicamente isso. Ele não tá? vai fazer audiodescrição, Ele porque não a gente faz não tem audiodescrição. nenhuma tecnologia hoje que leia a imagem e fala, tem uma pessoa correndo, segurando uma bandeira, não. Entendeu? Então, a gente pode usar esse texto alternativo quando a gente vai fazer a postagem, eu acho que tem lá em acessibilidade, e botar a audiodescrição ali. Que a ideia é essa, que ele vai ler. É na hora da postagem mesmo. Na hora que ele vai fazer essa leitura, né? Ele vai ler como se fosse a gente vendo, né? A gente vai ler o arroba, a audiodescrição no lugar da imagem, depois a legenda. Mas eu vou falar, no final eu vou divulgar o Instagram do Lead. E a gente tem feito um movimento ao contrário do texto alternativo, porque a gente quer mostrar para as pessoas o que é uma audiodescrição no Instagram, como faz isso, como uma ferramenta educacional mesmo. Como você que está aí no seu Instagram pode fazer uma audiodescrição.
Então a gente não usa o texto alternativo, a gente usa na legenda. E aí uma coisa que a gente tem feito, rapidamente falando, é aliar os elementos de informação que eu quero passar naquele post, ou seja, se é um evento, data, local, hora, palestrante, com a audiodescrição. Se eu botei na legenda aqui em cima, né, o horário, local, palestrante, talvez não seja interessante eu repetir essa informação na audiodescrição, né? Ou então, não fazer legenda. Vocês vão ver que tem alguns posts nossos que a gente não faz legenda, ou a legenda é muito pequenininha igual tá essa aqui. A gente joga as informações direto na audiodescrição, as informações do post, entendeu? Vocês podem brincar. E aí lá tem muitos exemplos, tá? Só para eu correr. E aí que eu trago um exemplo do Instagram, porque todos nós podemos fazer isso no nosso Instagram, tá? Para deixar mais acessível, principalmente se for um Instagram aberto, né? Público como o do PCEP ou de vocês também. A gente tem aqui, né, essa imagem de um corredor, né, nessa corrida pelo autismo, segurando uma bandeira. E eles fizeram a seguinte audiodescrição. Narbal com camisa azul, óculos de grau, tênis colorido, olhando para o céu, agradecendo a Deus, e uma bandeira branca com a palavra autismo em formato de quebra-cabeças coloridos. No fundo tem pessoas na chegada da Maratona do Rio. E aí uma coisa muito importante que a gente está falando desde o início dessa apresentação é passar por uma consultoria, né, por uma pessoa com deficiência. Quando a gente passou essa audiodescrição para essa pessoa, ela fez algumas observações. Narbal com camisa azul, óculos de grau, tênis colorido, olhando para o céu, agradecendo a Deus, né, uma bandeira branca com a palavra autismo, ele repete. Vamos analisar alguns pontos de acordo com o que aprendemos até aqui com essas diretrizes, né? Olhando para o céu, agradecendo a Deus. Se esse cara fosse ateu, como é que a gente sabe se ele estava agradecendo a Deus ou não? Tem como a gente saber? Não, só a não ser que eu vá lá e falar, ô fulano, você estava olhando para o céu agradecendo a Deus? Se eu tivesse informação, eu até posso colocar. Se percebermos bem, ele está de olho fechado. Vou voltar aqui para vocês verem. Tá difícil de ver, mas ele aproximando dá para ver que ele está de olho fechado. Ele está com a cabeça para o alto, mas não tem nada que mostra que ele está agradecendo, né? Uma mão assim, nessa posição, né? Sei lá, ou algo do tipo. Tudo que puder ser cogitado como pensamento daquele momento é inferência, né? O que a gente acha que está acontecendo. E uma bandeira branca com a palavra autismo em formato de quebra-cabeças coloridos. O ideal seria dividir essa sentença, essa frase longa, em duas frases curtas. Segura uma bandeira branca, né? Ao invés de uma bandeira branca com... Porque isso na hora de escutar pode não parecer, mas traz uma suavidade, né? Para quem está escutando, uma maior compreensão, uma leitura mais simples. No fundo tem pessoas na chegada da Maratona do Rio. O que indica que é a Maratona do Rio na foto? Alguém pode me dizer? Não tem essa indicação. Aparece alguma marca ou paisagem? Poderia ser qualquer outro evento esportivo. E, além disso, como é que a gente sabe se ele está na chegada? Tem algum elemento aqui? Não sei. Então, essa audiodescrição, ela deveria ser um pouco mais simples em alguns elementos para poder passar. E essa pessoa que está escutando a audiodescrição fazer as próprias inferências dela, as próprias opiniões, né? Quando a gente vê uma pessoa olhando para o céu, eu que, por exemplo, posso ser da igreja, posso achar que ele está agradecendo a Deus. Mas talvez outra pessoa possa achar, não, ele só está olhando para cima. Então a gente dá as informações básicas para a pessoa que for utilizar esse recurso falar, não, eu acho que ele devia estar agradecendo a Deus, ou não, enfim. Daí deixa eu correr. Então eu trouxe algumas regrinhas, né? A gente fala que não existe uma audiodescrição correta, mas há um bom senso, que são essas regrinhas. A gente tem que sempre evitar interpretação e juízo de valor, né? Então, olhando para Deus, olhando para cima, agradecendo a Deus. Se eu não tiver certeza dessa informação, não coloca. Juízo de valor, homem bonito, mulher bonita. O que é bonito para mim pode ser feio para você, né? Exemplos. Ou então, chorando, está chorando de tristeza. Pode estar chorando de alegria. A gente pode estar chorando de alegria, não é? Então, está chorando, ponto, né?
Mobília e vestimenta só são descritos quando centrais à trama. No Central do Brasil, naquele segundo vídeo que a gente mostrou, ele fala, Dora caminha pela sala. Porque não dá tempo dele descrever qual é a cor do sofá, quantos móveis tem. Isso não é central, não é o mais importante daquela cena. Né? O que é importante é que elas estão caminhando pela sala, isso a gente tem que dizer, que é o espaço ali de uma forma geral. Mas o que é central é a conversa entre elas duas. Siga a perspectiva, do primeiro plano para os seguintes, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Pode não parecer, mas nós que somos videntes, que enxergamos, a gente faz essa leitura. Quando a gente conhece uma pessoa, a gente olha ela de cima para baixo. Quando a gente vai ler, a gente lê da esquerda para a direita, porque a gente não percebe isso. Então a gente tem que usar esse bom senso, tá? Eu não sei se vocês repararam, mas quando a gente fez a nossa audiodescrição, a gente usou essa regra. Eu falei primeiro quem eu sou, quantos anos eu tenho, a cor da minha pele, meu cabelo, meu olho, a blusa, tipo cabeça, ombro, joelho e pé. Lembra disso, tá? Então, vai áudio descrevendo, né, a blusa, a calça e o tênis, tá? E quando a gente tiver, né, com essa pessoa com deficiência visual, na verdade é imprescindível que ela esteja participando, passar por essa consultoria, não só na elaboração do roteiro, tá? Mas da audiodescrição de qualquer coisa. Vai fazer uma audiodescrição no Instagram, a gente fala com essa moça do laboratório que a gente tem contato. O que você entendeu disso aqui? Ah, eu entendi que é uma imagem assim assada. Ah, não, peraí, a gente está passando a comunicação errada, né? Então, como é que a gente pode audiodescrever? A ideia é essa troca. E aí, a audiodescrição, assim, muito rápido, tô tentando correr. Além de seguir essa ordem que eu falei, lembra lá da Xuxa, né? Cabeça, ombro, joelho e pé. É uma coisa que a gente tem visto muito, principalmente desde a pandemia, né? Nos eventos e tal. E é uma coisa muito importante quando a gente vai fazer uma palestra, quando a gente vai se comunicar com o público, quando a gente está fazendo uma live, porque a gente, numa live, por exemplo, eu não sei quem está me assistindo. Será que tem uma pessoa com deficiência visual? Então, é melhor a gente fazer, né? Então, como é que é a audiodescrição? A gente dizer as nossas características físicas, né? Qual é a cor do meu cabelo? Eu posso dizer que eu tenho cabelo liso. Se eu tiver com cabelo preso, eu posso falar que ele é preto, que ele é liso, mas que hoje ele está preso num coque ou num rabo de cavalo, né? Os homens, a barba, se você está com barba ou sem barba. Mas a gente não precisa perder muito tempo em detalhes muito minuciosos, não. Tipo, o brinco, o formato do meu brinco, a cor... Não, você pode dizer que está com um brinco dourado, igual eu estou aqui. Eu acabei nem falando desse detalhe hoje. Mas, assim, também não é uma coisa muito central. A cor da sua pele, às vezes a gente fala, né? A altura, para a pessoa ter uma noção, né? Que se é uma pessoa, às vezes, mais íntima, a altura, peso, para a pessoa saber se você... né, tá mais magra, né, ou não. Isso a gente acha que não, mas isso são características importantes, né? Quando a gente está com uma pessoa, né, mais próxima, é legal de fazer. Idade e o que mais você quiser, audiodescrever, vestimento. Tem alguma coisa para falar? Sim, quando eu estiver vamos dizer, fazendo uma live no Instagram, tá fazendo uma palestra online, conversando pelo Google Meet, chamada no WhatsApp, vai fazer audiodescrição, audiodescreve o que está sendo visível. Então, você está sentado, você não precisa descrever qual é a cor da sua calça, a cor do tênis. Isso não é necessário, porque é só o que está sendo visível naquele momento. Só um minutinho. Bom, e aí a gente trouxe para finalizar algumas ferramentas e recursos de acessibilidade que vão auxiliar lá nas características que a gente trouxe no início, tá? E das coisas que a gente conhece hoje com o laboratório, com esses estudantes que a gente atende. A fonte ampliada, a gente tem um estudante com baixa visão, que a gente faz pelo Word mesmo, tá? Então a gente trouxe só para ilustrar. Nesse caso, ele preferia fonte Arial, tamanho 28, e é curioso porque esse estudante chegou pra gente e ele não sabia qual o tamanho de fonte ele preferia. Ele não... Porque, ao que parece, quando ele usava esse recurso, as pessoas entregavam de um jeito e ele também não cobrava ou não, enfim. E aí a gente imprimiu, né, nesse tamanho. Tá bom, você tá conseguindo ler? Lê aqui pra mim. Aí ele, não, então ótimo. Esse aqui é um artigo lá da pedagogia, né?
que a gente trouxe como exemplo. Então você consegue passar esse PDF para Word, né? E fazer somente essa ampliação. Não só ampliação, tirou diversos detalhes que não são importantes para o artigo. Imagens, talvez que não fosse necessária, deixando o texto bem mais limpo para aquela pessoa. E aí, por exemplo, aqui a gente botou na orientação horizontal, porque para ele era melhor. E eu não sei se vocês conseguem ver, mas assim, esse artigo, se eu não me engano, tinha, sei lá, 10 páginas. Ele foi para 51 páginas, porque a gente ampliou e imprimiu esses textos para ele. Só que aí depois, ele foi perdendo cada vez mais essa acurácia visual, né? E a gente teve que botar a tecnologia para ele. Como é que a gente fez isso, né? Transformar os textos em áudio. Então agora, ao invés dele ler, né, com a questão visual mesmo, né, com os olhos, ele ia escutar esse áudio. E a gente achou esse aplicativo de nome estranho, Bala Boca, que é um aplicativo, um software, não sei o nome, né? É o quê? Software. Criado no Brasil mesmo, né, por brasileiros, eu agora não vou me lembrar de onde, que ele faz essa conversão de texto para áudio. Ele se parece bastante como o Word, é bem intuitivo assim para mexer. E rapidamente você abre o texto, a setinha está indicando lá onde é que abre, e você abre o PDF, não precisa nem converter para Word, nada, o PDF direto aqui. E aí o texto entrou aqui, né? E a gente faz essa modificação com o texto original de um lado e o texto que a gente está modificando do outro, para a gente ir comparando. Por quê? Quando a gente joga aqui, pode ser que ele caia com um errinho. Uma palavra, sei lá, que é escrita de uma forma... Separa ela. Ela vem junta, né? Enfim, e a gente vai fazendo essa comparação. E aí aqui a gente tem o texto como ele entrou, né? A gente tem os artigos, alguns artigos têm o título em inglês, espanhol, francês, né? E aí esse estudante pedia pra gente tirar isso, porque isso atrapalhava, que ele não queria ler em espanhol, inglês, né? Às vezes vem o resumo, o abstract, em inglês. Pede pra tirar. E a gente tira. E aí quando a gente faz, a gente tirou, botou só o português e tem muitos detalhes num elemento textual. É porque a gente que... não, tá lendo, já tá, né, super acostumado. Mas como a gente faz para passar esses elementos, como uma nota de rodapé para esse caso? O que é uma nota de rodapé? Né, você está fazendo uma leitura, tem um númerozinho lá em cima de uma palavra, não sei se vocês já viram. Você para a sua leitura, vai lá no rodapé, lê e volta. Como é que a gente traz essa lógica para cá? Né? E aí a gente fez testes, enfim. E aí no final das contas, a gente chegou numa orientação bem legal para esse estudante. E a gente teve cuidado também de, nesse caso, botar o nome do professor, qual é a disciplina, qual é o texto que ele está lendo, o título, a nota sobre o autor, que às vezes ela fica lá no final do texto, a gente trouxe para perto do nome para ele saber que essa informação é sobre esse autor, tá? Audiodescrição, às vezes tem texto que vem com imagem, então a gente joga a audiodescrição e escreve aqui mesmo, tá? Por quê? Tudo que está escrito aqui vai sair no áudio, como está, tá? E aí, para isso, eu vou nesse primeiro ícone aqui, tá? Para salvar, e eu consigo salvar em MP3. E aí, o que é mais legal é que, enquanto você está escrevendo, você consegue dar play e pause, e ele vai fazendo essa leitura, né? E aí você consegue saber se tá, como vai sair no áudio, né? O que você escutar aqui é como vai sair no áudio. Então pode ser, às vezes acontece de século 20, vem século XX. Ele lê século XX, porque ele quer, porque eu não sei. Aí a gente vai lá e troca pelo número 20, que aí ele lê 20. Então são esses detalhes que a gente vai fazendo. A gente elaborou também um manual de como usar, né? E aí a gente usa esse manual. Enfim, inclusive, se vocês quiserem, a gente pode disponibilizar esse manual. A gente tem o link para poder baixar o aplicativo, enfim, tá? É só pedir que a gente manda por e-mail. E aí o terror da gente são os escaneados, como o Miguel falou.
E a gente recebe de alguns professores assim. Muitas enfim, vezes. Às vezes nem, coitado, nem é culpa do professor, né? Não vamos tirar um pouquinho da culpa dos às vezes professores. só tem isso na internet. Porque às vezes só tem, é um clássico, às vezes é uma obra clássica que você não acha, a pessoa foi lá e xerocou. E a gente não adapta? Claro que não. A gente vai buscar até o último recurso para esse estudante acessar esse material. Como a gente faz? Nesse caso, a gente vai no site PDF2Go, vai nessa parte de tornar o PDF pesquisável. O que é? Por mais que esse texto aqui esteja em PDF, tanto é que abriu lá no leitor de PDF, ele é uma imagem, ele não está reconhecido como texto, ele está apresentado como uma imagem. Então, se eu jogo lá no aplicativo, ele não vai acontecer nada, não vai aparecer nenhum texto, ele não vai reconhecer. Então, quando eu jogo lá, torne o PDF pesquisável, vocês vão ver, né? A gente clica, joga o arquivo aqui, no caso está aqui, ó, o arquivo, clica em começar e baixa ele. Ele vai sair assim, ó, ele faz uma leitura, um reconhecimento ali desse texto e torna ele em texto. Entretanto, porém, ele vem todo errado. Porque, às vezes, aquela anotação que o professor ou que alguém do texto faz uma anotação ou tem um traço, uma parte do texto está sublinhada. Se tiver em coluna. Nossa, isso aí é pior ainda. Mas se ele faz um rabisco ali com a caneta, uma anotação, ele pode reconhecer como uma letra o site. E aí, um exemplo, sei lá, deixa eu ver aqui. Irônica, tem um 6 no lugar do O. Porque, enfim, o acento, sei lá o que foi. Alguém da última vez achou um símbolo do euro, que eu não estou nem achando aqui agora. Mas educação, educagão. O cedilha, ele achou que era um G. E aí, por que aqui não está no Bala Boca? A gente jogou no Word. Porque o Bala Boca, ele não diz qual palavra está errada. Então, quando a gente joga no Word, o Word vem com essas cobrinhas vermelhas, assim, ó. E aí é mais fácil para o nosso trabalho. Então, a gente jogou... E aí ele vai mostrando e a gente vai fazendo isso tudo. E aí, sempre com o texto original do lado, né? Pra gente ir acompanhando. E no final, a gente joga lá no Balabol que gera o áudio, tá? Muito rapidamente, né? Algumas ferramentas que a gente tem lá no laboratório que infelizmente a gente não conseguiu trazer hoje. Que o pessoal que visitou ano passado a UERJ, do PCEP, estava lá comigo. Foi muito legal, foi uma experiência muito legal. A gente mostrou o laboratório, ela estava. A gente mostrou o laboratório. Enfim, a gente tentou trazer um pouquinho dessa experiência aqui hoje, por foto. Então, a gente tem para o Braille hoje, né? Um detalhe, o Braille está caindo em desuso. Tem Braille aqui na porta dessa sala. Nossa, está muito acessível. Com o avanço da tecnologia, as pessoas com deficiência visual têm usado os recursos de acessibilidade do telefone para fazer a leitura de um texto. Então o Braille está caindo. Quer dizer que tem gente que não usa Braille? Não. Lá na UERJ a gente tem um estudante, porque a gente atende a pedagogia do CEDERJ, né, que é a pedagogia online, oferecida EAD, e a gente atende os do presencial. De todos os alunos que a gente atende, um estudante usa o Braille ainda como recurso oficial. Então, a gente usa, né? Mas a gente já teve oportunidade de confeccionar jogos matemáticos, né? Para uma oficina, para um estudante com deficiência visual, que era ultra tecnológico. Gente, ele é muito sensacional, ele sabe tudo de tecnologia, sabe, assim, tudo mesmo. Então, ele não usava o Braille, né? Ele usava para fazer a leitura deles o celular dele e tal. Mas a gente, quando foi fazer esses jogos concretos, a gente teve que usar o Braille. E ele falou assim, não, para essa situação para mim tá bom, porque era número, eram coisas que ele ainda lembrava do Braille. E aí a gente usou a máquina Perkins, que é uma máquina de escrever, quem é da antiga aí já viu com certeza uma máquina de escrever, que escreve, né, o Braille, que imprime o Braille no papel, e você vai escrevendo, ela vai saindo do papel. As regletes, né, a gente tem a reglete negativa, que a concavidade, né, a bolinha do Braille, ela sai para baixo, quando você vira, tá pronto lá o seu documento. E a positiva, que você faz, essa aqui é a punção, tá? As duas têm essa agulha, né, que faz essa furação, tá? Essa daqui, a concavidade vai sair para cima, então eu não preciso virar,
esse documento, tá? Essa concavidade já sai para cima. E a gente tem impressora, que lá no dia do laboratório a gente mostrou que tem vários tipos. No laboratório a gente tem algumas muito antiguinhas, mas que servem. E já tem coisas assim muito mais novas do que essa aqui, por exemplo, que é do tamanho, sei lá, de uma plastificadora, dessas fininhas, assim, sabe? Além disso, outras ferramentas que a gente, né, tá adquirindo lá no laboratório é a impressora 3D, que a gente consegue fazer a impressão desse material concreto, né, fazer um jogo, fazer enfim, seja lá, impressora 3D dá para imprimir até pote, dá para imprimir qualquer coisa. Então a gente tá lá no laboratório para a gente fazer também essa acessibilidade. A lupa eletrônica, que para quem tem baixa visão, pega um documento ali físico, alguma coisa, ele coloca e ele consegue aumentar essa fonte e botar contraste também, fundo preto com letra amarela, fundo preto com letra rosa, fundo branco com letra azul, e aí vai depender de cada um que prefere. E uma mesa adaptada, né, que a gente adquiriu recentemente lá no laboratório para pessoa, né, com deficiência física que usa cadeira de rodas, porque essa aqui até dá, essa aqui até é acessível, mas algumas mesas não dá para esse estudante chegar de forma assim mais clara para perto da mesa. Inclusive chegou uma nova lá que sobe, desce. A gente comprou uma agora que regula a altura, então esse cadeirante, dependendo, pode configurar. É muito maneiro. Bom, pessoal, e aí, como ela falou, muitas vezes o Braille está em desuso e essas pessoas estão começando a fazer utilização da tecnologia. O que nós começamos a fazer no laboratório no finalzinho do ano passado, início para esse ano, é utilizar a inteligência artificial. Então nós começamos a utilizar a Copilot, que é da Microsoft, para fazer a adaptação de alguns materiais, principalmente a audiodescrição de imagem. Lembra daquela imagem lá do Enem, de Química? Eu falei, eu não sei o que é aquilo, eu não conheço. Mas a Copilot, ela conhece. Talvez hoje em dia, isso é um teste que a gente tem que fazer, o ChatGPT já está começando a reconhecer e criar imagem. Então talvez o ChatGPT já comece a fazer isso também. Então as inteligências artificiais, elas estão mudando o mundo e vai ajudar muito na acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, e já está fazendo. Então, em vez da gente pensar no que vai ser feito, a gente faz comandos, jogamos a imagem, fala Copilot, faz a audiodescrição dessa imagem, sem juízo de valor, sem isso, sem aquilo, e ela vai fazer a audiodescrição. Facilita, deixa o trabalho mais dinâmico, mais rápido, e facilita para a gente atender mais pessoas com deficiência visual na web. Então ela pode ser usada no próprio WhatsApp, e aí a pessoa com deficiência visual pode utilizar também no dia a dia dela. O aplicativo também no Windows 11 e também no site da internet. Vou botar aqui. Esse aqui é no aplicativo dela, que é do computador. Aí esse aqui eu vou passar, tá, pessoal? A imagem e a audiodescrição que ela fez dessa imagem. Ela sugere. E aí tem, se eu não me engano, tem essa questão do juízo de valor aqui. E aí a gente... como é uma inteligência artificial, ela capta detalhes muito minuciosos. Que não é necessário. Que, por exemplo, se você quer botar numa prova, né? Isso aqui é uma imagem da época da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Pô, você quer botar isso numa prova, de repente uma audiodescrição gigantesca, não tem necessidade, vai cansar o seu aluno. Isso entendeu? Você pode fazer no prompt. Na hora de criar o prompt e pedir para ela fazer isso, você pode falar, seja mais resumida. Faça uma audiodescrição direta, mais dinâmica, mais simples. Isso aí você configura. E aí como é que a gente usa isso lá no laboratório, né? A gente joga a audiodescrição, é um recurso facilitador, tá? Pede para fazer a audiodescrição da imagem, e a partir do que ele joga, a gente olha o tamanho dessa daqui, é o tamanho do que a gente fez no final, tá? Lembrando que isso aqui temos outra também, tá? É muito legal nesse caso, gente. Passa mais uma aí, porque eu acho que tem... Quando a gente tem gráfico para fazer a audiodescrição, é uma audiodescrição muito detalhada, porque você tem que dizer... Nesse caso aqui é sobre as Paralimpíadas, é quadro de medalha, eu acho, ao longo dos anos, de cada Paralimpíada. Você tem que dizer, você não pode omitir informação, né? Você tem que dizer... O ano, quantas medalhas. O ano, quantas medalhas. O outro ano, quantas medalhas, né? Então, nesse caso, ajuda a gente pra caramba, porque ele pega todos os detalhes, né, Miguel? Sim. E aí ele vai dizendo, ano por ano, quantas medalhas são. E muitas vezes nessa aqui a gente nem precisa mexer, porque tem que ser detalhada.
e aí auxilia e otimiza o tempo nas audiodescrições. É muito importante, tá, pessoal? Isso aqui é futuro. Isso aqui é futuro. O Google já está desenvolvendo algumas inteligências artificiais. Muitos aplicativos no celular para leitura de código de barra, leitura de muita coisa com o próprio celular. Isso aqui vai revolucionar a acessibilidade para as pessoas com deficiência. Com certeza. Aí aqui, só para finalizar, vou ser bem rápido nisso aqui. É um gráfico de um livro de Manzini e Santos, tem disponível na internet no portal do MEC. E esse livro, ele traz um processo de acessibilidade de tudo que a gente falou aqui hoje. Que começa assim, ó. Você primeiro tem que entender a situação que envolve o estudante. Então, é uma pessoa com deficiência visual, ele não enxerga. Então, escuta os desejos desse estudante, se identifica as características. Aí aqui traz da questão física, psicomotora, mas aí no caso da deficiência visual, né? Você observa a dinâmica desse estudante no contexto escolar e reconhece também o contexto social. Aí você começa a gerar ideias sobre aquele estudante que você pode fazer. Primeiro você conhece, depois você gera ideia. E aí você vai conversar com o estudante, com os familiares, com os amigos, vai buscar soluções existentes na família, porque antes de você, aquele familiar conhece muito mais aquela pessoa. Pesquisar materiais que possam ser utilizados, pesquisar alternativas para a confecção do objeto, no caso da pessoa com deficiência física, visual, auditiva, e escolher a alternativa mais viável, porque nem sempre você vai ter condições financeiras. Então, às vezes, recursos recicláveis você consegue fazer, como garrafa PET, papelão, revista antiga, jornal. Você consegue produzir materiais alternativos para essa pessoa. E também vai representar a ideia. Você vai definir quais vão ser os materiais, definir a dimensão, forma, medida, peso, textura. Vai construir o objeto para experimentação. Vai avaliar o uso do objeto, se foi efetivo ou não. Mais importante de tudo. Avaliar e aí considerar se atendeu o desejo dessa pessoa. Verificar se o objeto facilitou a ação dele. E depois você vai acompanhar o uso. Aí você acha que acabou? Não. Você entende novamente a situação e volta o ciclo novamente. Então é um processo muito bacana para qualquer pessoa com deficiência. Mas o principal é ouvir essa pessoa, para ela dizer para você o que deve ser feito. Porque se você não faz esse primeiro passo e ouve, você começa a gerar ideia, escolhe alternativa e às vezes não vai suprir o desejo daquele aluno. E às vezes ouvindo não vai, imagina sem ouvir ele. E aí, estamos finalizando, né? A gente trouxe hoje... Tá dando a bolsa aí, Miguel, se você quiser ir. A gente vai distribuir para vocês um marcador que tem o QR Code de acesso aos 4 P's da inclusão, que a gente desenvolveu em parceria com alguns professores, né, da UERJ. O livro Vermelha Clara é o livro do laboratório, que o vermelho é a nossa cor, né? E foi dele que a gente tirou os exemplos, né, do quadro lá da Libras, né? Então, é o Plano de Acessibilidade Básica, que é o PAB. Nele vocês vão encontrar as principais regras para audiodescrição, janela de Libras, legendagem. Então, isso aqui é um guia para todo mundo, tá? E junto dele, formando os 4 P's, a gente tem o Plano Individualizado de Transição, que é o PIT, que é desenvolvido pela professora Ene, assim, maravilhosa lá na UERJ, que estuda essa questão da transição, que é um plano para a pessoa com deficiência fazer essa transição, seja ela da escola para o ensino superior, seja ela de uma série para outra, qualquer transição que essa pessoa esteja passando. Então ela traz todo um plano. A professora Ene tem um trabalho muito legal no ensino superior, que é esse plano de transição do ensino superior para o mercado de trabalho. Então, ela dá continuidade ao nosso trabalho, né, Miguel? Que a gente trabalha no ensino superior. Ela está pensando na inclusão desses estudantes com deficiência no mercado de trabalho. A gente tem o Plano Educacional Individualizado, que é o PEI, que, assim, nas escolas é um assunto muito difundido, né? Que a gente tem que fazer um PEI para cada aluno, que é um plano, literalmente, para cada aluno, com os principais focos, objetivos para aquele aluno. Então, vale muito a pena. Mas a gente também consegue usar isso em outras esferas educacionais, tá? Na escola, no ensino superior, enfim. E, por fim, planejamento de acessibilidade em avaliação, que aqui fala somente da questão da avaliação, né? Como é que a gente pode tornar essas avaliações mais acessíveis para
professora Susan Lee, tá? Passa aí, você tá com o passador? Ah, vocês receberam o marcador. Então, nesse QR Code de graça, vocês conseguem ter acesso aos 4 livros, tá bom? E aí, vou deixar o meu contato, o Miguel também vai deixar o e-mail dele para qualquer coisa que vocês queiram, tirar dúvida, trocar ideia, tá? Ao mesmo tempo, a gente deixa o QR Code aqui com o Instagram do LEAD, então segue a gente lá. A gente está sempre postando conteúdos relacionados às temáticas que a gente falou isso, o que a gente tem feito no nosso laboratório, onde vocês também podem pegar exemplos sobre audiodescrição, como fazer no Instagram, dentre outras coisas, né? Que a gente faz muita coisa, né, Miguel? Lá. E aí segue também o e-mail do LEAD, caso vocês queiram entrar em contato de uma forma mais direta, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigada. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma. Queria deixar as portas do LEAD abertas para caso vocês queiram fazer de novo uma visitação lá. E a gente pode até formalizar isso. Quando vocês forem, avisa. E a gente vê se tem algum, faz, né, uma formação mais encurtada, apresenta para eles o laboratório. E para vocês também que estão aqui, tá? Só mandar um e-mail pro LEAD. O nosso Instagram eu acho que tem o nosso endereço, com a nossa sala também certinho. Então, apareçam lá. E a gente queria abrir agora, né, Miguel, para se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta. Inclusive, eu acho que o pessoal do Instagram também, se tiver, a gente está disponível, tá bom? Foi? A gente passou muito do horário, eu sei. A apresentação foi tão muito boa. Ai, que bom. Nossa, eu espero muito que tenha somado assim um pouquinho. Vocês falaram sobre as roupas da UERJ. Tem algum movimento para que haja alguma mudança? Infelizmente... Pode parar de gravar? Não, eu tô brincando. Na UERJ está começando a se criar algumas comissões de inclusão e acessibilidade, mas é tudo muito embrionário, novo, muito embrionário, está começando muita coisa lá. Apesar de a UERJ ser uma universidade pioneira na política de lei de cotas, principalmente para pessoas com deficiência, ainda falta essa questão da permanência desse estudante na UERJ. Agora a gente vai ter a criação de um comitê de acessibilidade, então a gente acredita que com esses movimentos, o movimento dos próprios estudantes, a gente tem alguns movimentos estudantis, coletivo de estudantes com deficiência que estão na luta aí para brigar. Então a gente com certeza já caminhou muito, né? Apesar de eu achar que a rampa vai ser meio difícil mudar. A rampa em específico eu acho que vai ser um pouco difícil, porque assim... Vai ter que se procurar outras alternativas. Mas a gente tem, assim, o elevador, que hoje, né, atende, né? Não é só a rampa. A gente brinca, mas não é só. A gente tem o elevador. Tem o elevador prioritário para pessoas com deficiência. Mas a gente sabe também. que o ideal seria tudo ser, né, o mais acessível possível para a pessoa escolher o que ela quer usar, né? Essa questão que foi comentada durante a palestra sobre como é que uma pessoa com deficiência entra na universidade? Como é que são os seus direitos? Está descrito no edital? A pessoa tem acesso ao edital e sabe se ele existe? Eu estudo na UERJ e estou lá desde 2019 e há pouco tempo que eu vim saber do laboratório de vocês. Sim. Eu sou do andar de vocês, então às vezes falta também um movimento no próprio curso de apresentar o espaço, de falar que ele existe, lá a gente pode visitar, que as pessoas podem nos ajudar na formação. E é por isso... também de alguma questão de acessibilidade que vocês poderiam ajudar a gente. Sim. Eu fico feliz que o movimento está crescendo também por conta do corpo estudantil. Sim. Que se une e fortalece essas questões. Mas é por isso que a gente precisa espalhar a palavra do LEAD por aí. Porque assim, a gente faz todo o movimento de divulgação e tal, só que às vezes não dá, né? Não tem vazão. Inclusive estudantes com deficiência não conhecem. Uma das questões problemáticas da pesquisa que eu fiz foi isso. Os estudantes não conhecem os direitos deles, não conhecem os trabalhos que são feitos, então falta divulgação da UERJ como um todo para alcançar esses estudantes com deficiência. E é isso, né? Essa divulgação ela é crucial, principalmente naquilo que a gente estava falando, né? De atingir as redes sociais, de como a gente pode usar isso, né? Para ampliar. E eu acho que tem dado um resultado bom, a gente tem alcançado. A gente fez um post recentemente sobre essa formação, né? Oferecendo, divulgando, a gente teve muita
Muita galera, eu quero fazer formação, vamos fazer. Então, assim, isso é maravilhoso, sabe? E quanto mais vocês espalharem, e se alguém que é da UERJ, que tem muita gente da UERJ, souber de algum estudante que queira utilizar, né, os recursos que a gente tem na sala, pode mandar um e-mail. Se esse estudante quiser, ele pode mandar um e-mail pra gente. A gente só não vai fazer esse acompanhamento mais direcionado porque a gente não tem equipe suficiente, porque a gente faz esse atendimento para pedagogia. Mas com certeza, se alguém tiver algum aluno precisar produzir algum material, dá uma passada lá no lead, manda um e-mail marcando para usar a máquina Braille, ou enfim, ou pô, tô com dúvida, não sei o que fazer nesse caso. Passa lá que a gente, até pro PCEP mesmo, se vocês quiserem, a gente troca uma ideia e a gente tenta sempre ajudar, assim, sempre que possível. E é isso, obrigada, gente. Não vai embora não, hein, gente? A gente trouxe um livro para sortear. Esse livro, deixa eu mostrar o livro rapidinho, Miguel. Pega ali. Foi o livro que a gente fez com alguns professores da UERJ, né, que estão nessa luta da inclusão junto com a gente.